A gente falou já do nosso querido protocolo, tipo de protocolo Distance Vector, e agora a gente vai falar do roteamento, outra família de protocolos que se chama Link State. Essa família realiza duas tarefas básicas, né, os seus algoritmos. Primeira delas, ele verifica o status dos roteadores vizinhos, isso é, tem conexão com o roteador A e com o roteador B. Ele fica verificando se esses roteadores estão ok, se estão, né, manda mensagens de keep alive, etc. e tal. E ele propaga a informação que ele tem, né, sobre roteamento para os demais roteadores. E aí o seguinte, olha a diferença. Quando você tem um protocolo Distance Vector, ele vai mandar para os demais roteadores a tabela dele inteira com as rotas e as métricas, ok? Olha a diferença aí, ó. Link State não vai especificar a rota. Ele vai só dizer o seguinte, olha, eu consigo comunicar com aquele roteador ali pela rota tal, ok? Ele não vai dizer, por exemplo, que a rota tal tem tantos hops para chegar e tem que ir por aquele ali. Ele só diz o seguinte, olha, eu chego nesse roteador aqui. Por quê? Porque nesse tipo de roteamento, o roteador conhece a topologia da rede. Ele sabe quem está conectado aonde. E com essa informação, você tem um cálculo de rotas independentes. Isso é, cada roteador vai fazer o seu cálculo de rota. E ele pode, né, por causa disso, ele pode fazer algumas mudancinhas. Primeira delas, ele tem uma escalabilidade melhor, porque em vez de mandar toda a tabela para todo mundo, ele manda só o que mudou. A gente vai ver nos próximos slides que ele tem tipos de mensagem para cada dado que ele vai trafegar entre os roteadores. Você pode, com um roteamento do tipo Link State, utilizar as informações de largura de banda e de carga do link. Então você não cai naquele problema que eu citei do Distance Vector, quando você tem um link, né, maior sendo mal utilizado por causa da distância, ou até às vezes você tendo dois links com a mesma distância e um deles está subutilizado. Por quê? Porque ele não está na rota, né? Você pode usar as informações disponíveis, né, sobre a rede para poder fazer um balanceamento de carga do link, né, o que é um grande avanço aí em termos de, né, roteamento já. Então, como é que funciona o Link State, basicamente? Primeiro protocolo, né, que a gente vai estudar é um protocolo de EGP, Exterior Gateway Protocol. Então ele vai ser usado para quê? Para rotear sistemas autônomos diferentes, tá? No geral. Ele não é considerado um protocolo Distance Vector puro, tá? Mas ele utiliza princípios similares, tá? Como eu falei para vocês, ele normalmente é um EGP. Então, ele roteia entre sistemas autônomos diferentes. Mas, como vocês estão vendo aí, ó, você tem o IBGP, que em alguns casos é utilizado para roteamento dentro do mesmo sistema autônomo. É um pouco raro acontecer. O protocolo normalmente não é utilizado para isso. Mas, atenção, se ele perguntar na prova, olha, o BGP possui uma classificação IGP que permite o roteamento dentro do mesmo sistema autônomo, você tem que marcar verdadeiro, tá? Ele vai estar te cobrando aí a exceção da regra. Ele usa, você se lembra quando a gente falou de máscara de subrede, né? O que é o CIDR? Só para lembrar, CIDR te permite usar máscaras de tamanho variável, lembra? Você pode usar a máscara /24, /25, /26, 27, 28, né? Você pode dividir em subredes menores, não com a classe inteira. E você pode fazer também o agregamento de rotas. O que é isso, pessoal? Lembra quando a gente falou de VLSM, que quando você tem, por exemplo, 8 rotas /24 de endereços contíguos, você pode agregar essas rotas
em uma única rota /21, isso é o que ele chama aí de Route Aggregation. Em vez de ter uma entrada na tabela para cada uma dessas redes, sub-redes /24, ele vai ter só uma entrada para /21 e dali ele redistribui, tá? Economia aí no seu transferência de dados entre os roteadores. Ele é um protocolo que é orientado à conexão, então ele usa protocolo TCP de transporte, porta 179. Aqui um detalhe. Lembra que o distance vector puro mandava o update para todo mundo. Lembra? A tabela inteira ia para todos os roteadores. O BGP não. O BGP faz updates incrementais nas tabelas. Então ele já tem aí uma vantagem, tá? E ele aceita autenticação. Pensa só, você hoje tem uma infinidade de roteadores na internet. Então, se você permitir, por exemplo, que qualquer roteador faça troca de informações BGP, né, com sistemas que já estão, digamos assim, estabilizados, você pode ter uma instabilidade, né, nas suas tabelas de roteamento. Então, de algum tempo para cá, a maioria dos roteadores tem exigido autenticação para que um roteador possa participar da troca de mensagens BGP. Tá? Como é que funciona o BGP? Cada sistema autônomo, lembre lá, um sistema autônomo pode ter N roteadores. Tá? O conceito de sistema autônomo é cada sistema autônomo compartilha um protocolo, compartilha regras de roteamento, ok? Então, cada sistema autônomo vai eleger um roteador para contatar os demais sistemas autônomos. Então, esse roteador vai ter um nome específico de Border Gateway ou Border Router, que seria o roteador de borda. É o roteador que conversa BGP com o roteador de borda do outro sistema autônomo, ok? O que ele vai fazer? Ele obtém as rotas de outros roteadores BGP, faz updates nas tabelas de forma incremental, tá? E escolhe o melhor caminho com base no que a gente chama de atributos de caminho, ou Path Attributes. O que acontece aqui? Você tem uma série de atributos que você pode usar para estabelecer o melhor caminho. Não vamos entrar aqui no detalhe de como ele faz essa conta, mas você pode usar, por exemplo, qual é o próximo nó daquela rota. Você pode usar a lista de sistemas autônomos que precisam ser, que precisam passar, né, necessariamente para chegar naquele destino. Você pode fazer um atributo que é a origem, né, do caminho. Você tem uma série de atributos aí que o BGP usa para especificar a melhor rota. O BGP funciona com IP. Foi designado para funcionar na internet com IP. Por enquanto, né, pelo menos, até a notícia que a gente tem é que ele não é multiprotocolo. E o cabeçalho do BGP, quando ele insere, né, um cabeçalhozinho, ele tem 19 bytes. 16 bytes é um identificador, né, que vai ser usado para aquela autenticação que eu comentei com vocês, a autenticação do protocolo BGP. Ele tem um campo de length, que vai indicar o tamanho da mensagem, o tipo da mensagem, que a gente vai ver mais na frente quais são os tipos principais, e os dados, que são a informação em si. O pacote no BGP também é de tamanho variável e pode ter entre 19 bytes ou 4.096 bytes no máximo. Tá? Tipos de mensagem do BGP. Tá? Mensagem open é quando você inicia a comunicação entre roteadores BGP. Então você vai fazer uma mensagem de open e fazer uma troca completa de tabelas. Update é quando os roteadores já estão se comunicando e existe uma mudança no alcance das rotas. Então, ele envia um update só com aquela informação que vai mudar a tabela no roteador de destino lá, ok? E você tem um notification, que informa o roteador
de um eventual problema em determinada rota. Tá? Esses são os 3 tipos básicos de mensagem do BGP. Continuando aí, o BGP possui algumas restrições. Tá? Primeira delas, um EGP não vai comunicar ou interpretar métricas de distância. Como assim? Olha, ele não vai comparar o custo de 2 rotas, a não ser que ele as obtenha do mesmo sistema autônomo. Como assim, professor? Olha só, você tem uma rota recebida de um roteador de borda do sistema autônomo A, e você tem uma rota para a mesma rede recebida de um outro sistema autônomo. O BGP não compara essas rotas. Ele não tem como saber qual dessas rotas tem o menor custo. Ele só tem como saber se ele receber do mesmo sistema autônomo, aí ele vai saber qual rota tem menor custo. Então ele não tem essa capacidade de ter certeza qual vai ser a rota de menor custo, ok? Ele pode reportar, apesar de poder reportar múltiplos caminhos, ele só vai usar um caminho de cada vez. Então, quando você tem um fluxo de dados ocorrendo de uma rede para outra, o BGP sabe que existe o caminho A, o B e o C para aquela rede, mas nesse determinado momento, ele vai usar só esse caminho aqui, ó. E ele não vai suportar o balanceamento de carga. Então ele é inadequado para roteamento em uma rede que possui conexão com 2 WANs diferentes. Como assim, professor? Olha só, você tem uma empresa que você depende muito da internet. Então, para não ficar na mão de um provedor só, você tem um link para a internet com um provedor e um link para a internet com outro. Então, com o BGP, mesmo que o seu roteador esteja ligado a essas 2 redes, ele não vai conseguir fazer o balanceamento de tráfego de dados entre essas 2 redes. Tá? Essa é uma outra restrição do BGP. Mas acho que a gente já falou bastante do BGP. Tá? BGP foi, ou é, na verdade, o único protocolo entre sistemas autônomos que vingou. Né? Você teve algumas outras tentativas, mas o protocolo de fato mesmo utilizado hoje é BGP. Para sistemas autônomos, né, o IGP lá, o seu Interior Gateway Protocol, você não tem essa liberdade. Você tem vários protocolos que atuam no mercado de forma bastante corriqueira. Tá? O primeiro deles, e um dos primeiros a surgir, foi o RIP. Né? O RIP é uma aplicação pura e simples do Distance Vector, lembra? Distance Vector vai contar quantos nós entre a origem e destino e vai publicar essa rota com a distância, com o máximo de 15 hops, se lembram? E ele vai ter alguns detalhes de funcionamento. O primeiro deles, os participantes podem ser classificados em ativos ou passivos. Os roteadores são sempre ativos. Por quê? Porque além de escutar as atualizações de tabela, eles publicam as atualizações de tabela. Os hosts aí, eles são passivos, eles só vão escutar e atualizar a sua própria tabela. Tá? Lembrem aí que no Distance Vector, a distância medida em hops, nem sempre o menor caminho vai ser o melhor caminho. Ok? Você tem uma distância menor, mas não quer dizer que o seu dado vai chegar mais rápido. Tá? Ele tem um limite de 15 hops aí, que vai, por um lado, evitar os loops, né? Se a sua tabela de roteamento não está funcionando a contento, quando ele chegar no 15º hop, ele vai dropar o pacote, né? Ele vai derrubar esse pacote, e, ao mesmo tempo que evita loop, isso aí vai restringir um pouco a atuação, ou seja, você está limitado ao tamanho da rede. O RIP não é orientado à conexão, então ele vai utilizar o UDP na porta 520, tá? A tabela só vai ser atualizada se a distância for menor, isso é, ele tem uma tabela no roteamento dele, né? Uma tabela de roteamento com uma rota descrita. Se o update chegar e essa rota tiver
um custo maior, ele não vai atualizar o caminho. Ele vai permanecer com a rota que ele já tem. Só vai atualizar se o caminho for menor. Tá? Ele faz a comunicação, dependendo da versão, de forma diferente. O RIP primeira versão comunicava via broadcast, e o RIP segunda versão já utiliza o princípio do multicast. Isso é, você vai ter um tráfego dirigido ao grupo de multicast via IGMP só para as máquinas que participam desse grupo. Tá ok? E na versão 2, vocês também já têm suporte o uso de máscaras de tamanho variável, né? O nosso CIDR. O próximo protocolo é o OSPF, Open Shortest Path First. E ele é o primeiro protocolo que vingou, né? E é já o protocolo que a gente chama de protocolo mais inteligente. Lembra que o Link State conhece a topologia da rede, trafega menos dados, né? Ele tem algumas funções mais interessantes do que o nosso querido Distance Vector. Então, apesar disso, o OSPF é um IGP, então ele vai funcionar sempre dentro de um sistema autônomo. Ele também tem suporte a máscaras variáveis como o CIDR, tá? Tem suporte à autenticação de mensagens, assim como o BGP tinha, lembra? Ele pode exigir a autenticação dos roteadores. As rotas podem ser importadas de outros protocolos, isso é, ele pode receber uma rota de BGP e importar essa rota lá dentro da tabela de roteamento do OSPF, e ele tem suporte à métrica. Você tem já aqui no OSPF como atribuir um custo para cada rota. Então você tem até como fazer algumas operações a mais do que você tinha no BGP. Tá legal? Saindo um pouquinho aí da parte de protocolos de roteamento, a gente vai falar do conceito de tunelamento. O que acontece com tunelamento? Você tem diversos protocolos de camada 3 que não são necessariamente roteáveis. Isso é, você não tem como estabelecer uma rota para um pacote. Um exemplo claro desse, protocolo NetBEUI. Tá? O que acontece quando isso ocorre? Quando é que você faz o tunelamento? Você vai encapsular uma mensagem NetBEUI dentro de um protocolo que seja roteável, como por exemplo o IP. Tá? Como é que é útil isso aí? Você permite que a mensagem seja transmitida, mas isso tem um custo. Isso é, como você encapsula um protocolo dentro de outro, você está criando um overhead de comunicação. Sua mensagem fica maior para transmitir a mesma quantidade de dados. Tá? Um outro conceito interessante, NAT, Network Address Translation. Como é que funciona o NAT? NAT surgiu porque a internet se tornou muito grande. Então o que acontece? O endereço IP que você tem lá na sua casa, se você tem um roteadorzinho, por exemplo, que conecta, né, no seu, né, tem uma porta para o seu computador e uma porta lá para o seu provedor de internet, o IP que o seu computador recebe na sua rede interna não é um IP verdadeiro de internet. Então, o que isso significa? Uma rede de IP privado não acessa diretamente a internet. Então, o que ele vai fazer? O seu roteador faz uma tradução do endereço privado para um endereço válido. Tá? Ele faz um mapeamento disso, ele vai mapear a porta no roteador e vai mapear para o seu IP e para a sua porta de destino dentro da sua rede interna. O que isso causou? Otimização da alocação de IPs. Então isso é, basta ter um IP válido na internet para toda a rede. Pensa só quando você tem, por exemplo, um órgão muito grande com, sei lá, 2, 3 mil máquinas diferentes. Agora você precisa ter só um IP válido para todo esse pessoal. Os IPs da rede interna, né, são isolados da internet e você tem só um roteador que se comunica com a internet e reporta esse IP. Tá? E o que acontece? Isso contribui para a segurança da sua rede, porque o seu endereço interno não vai ser conhecido, né, lá para fora, e isso te permite também instalar algumas restrições de segurança no seu roteador, né, funções de firewall que a gente também vai aprender na parte de segurança de redes. Tá? Um exemplo prático aqui de como funciona o NAT, olha só.
na sua rede interna, você tem lá um switchzinho, ou um hub, interligando suas máquinas diversas, diferentes, tá? Todas na rede 192.168.0. Só que, para a internet, olha aqui, ó, você tem o endereço 200.234.x.y. Então, quando alguém na internet estiver se comunicando com você, vai ter lá 200.234.10.10. Só que o seu IP verdadeiro aqui, o roteador vai te fazer a tradução via NAT e vai encaminhar para o computador de destino, que pode ser qualquer um desses 4 aqui, na porta correta. Ok? Um outro conceito interessante é o Access Control List, né? Nada mais é do que segurança em um roteador. Ele vai agregar algumas funções de firewall, né? Pode gerenciar tráfego, pode filtrar pacotes. Ele vai controlar o acesso à console administrativa do seu roteador, isso é, só podem alterar dados do seu roteador quem tiver acesso para isso. E você pode ter 2 tipos de Access Control List, né? O tipo padrão ele faz uma filtragem por IP, ele examina o seu IP de origem e permite ou nega, ou o tipo estendido, ele vai examinar, além do IP de origem, o IP padrão, né? Perdão, além do IP de origem, o IP também de destino. Esses são exemplos de filtragem de pacotes, tá? Para terminar, vamos falar rapidamente dos gateways, né? Os gateways podem funcionar em qualquer camada do modelo OSI e, na verdade, ele é um grande tradutorzão. Ele assegura que redes distintas que conversam protocolos distintos possam se comunicar. Então você vai ter no gateway tradutor de protocolo, tradutor de sinal e um isolador de falha. Ele conecta redes de características diferentes. A maioria dos roteadores de hoje também agrega as funções de gateway, porque faz todo sentido, né? E um detalhe sobre o gateway, apesar do normal ser implementação em hardware, ele pode, assim como as pontes, por exemplo, ser implementado em software com um computador dedicado, tá? Nosso último slide do bloco é um exemplo de como funciona um gateway. Essa sopa de letrinha que vocês estão vendo aqui, ó, H323, SIP, isso a gente vai aprender nas aulas de videoconferência. Esses são protocolos de voz sobre IP, tá? São utilizados para voz. Você pode ver que você tem aqui um telefone H323 e um SIP 323. Então você tem na rede azulzinha de cima, protocolo conversando H323 e embaixo conversando SIP. Pior ainda, do lado direito, você tem uma série de protocolos diferentes conversando com o seu sistema público de telefonia. E aí o que acontece? Para fazer todo mundo conversar entre si aqui, ó, protocolos diferentes, tanto na rede aqui interna quanto na PSTN, o seu gateway entra em ação. Ele faz toda a tradução entre esses protocolos e assegura que a comunicação entre essas redes de características distintas ocorra claramente.